A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. É muito bom nós separarmos um tempo para refletirmos na palavra do Senhor. A palavra que traz paz, que traz cura, porque é saúde para os nossos ossos, que traz luz para o nosso caminho, que nos dá direção, a palavra que traz esperança, que traz promessa para a nossa vida. Então hoje nós temos nessa quarta-feira um tempo de reflexão e eu quero convidar você a refletir numa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. É hora de lutar, é hora de orar. Nós não vamos a Eclesiastes para falarmos de que existe tempo para todas as coisas, você já deve ter visto esse texto na Bíblia. Mas nós vamos a Josué, ao capítulo 10 de Josué. Mas antes precisamos saber quem foi Josué. O povo de Israel, quando estava escravo no Egito, foi liderado por Moisés para sair de lá. Deus mandou Moisés e o povo então sai da terra do Egito, passa pelo Mar Vermelho, o mar se abre, né? Você deve conhecer isso aí. E aí, quando passa, fica 40 anos andando no deserto por desobediência, porque o povo era um povo cabeça dura, diz a palavra de Deus. Depois de 40 anos no deserto, eles estão prestes a entrar na terra prometida. E é nesse momento que Josué aparece com mais ênfase na história bíblica. E Josué, então, ele foi o sucessor de Moisés. Moisés morreu, não entrou na terra prometida, viu, mas não entrou. E Josué foi o seu sucessor. E quando Deus chama Josué, Deus capacita Josué e fala para ele algumas coisas assim que são tremendas. Josué capítulo 1, antes de nós chegarmos ao 10, vamos só ler o que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Então Deus falou assim, ó, tudo isso aí que você está vendo aí, tudo isso, e o que você não está vendo também, tudo isso eu dei aos filhos de Israel. E Deus fala assim para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente, esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Deus estava falando então com Josué era, Josué, você está agora pronto, vai, e eu vou ser com você, eu vou estar com você em todo o tempo. Então Josué tinha uma missão. Qual a missão de Josué? Lutar. A terra prometida estava cheia de outros povos, que não eram o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E esses povos, então, eles tinham que ser expulsos da terra. Porque não dava para o povo de Deus chegar assim e falar assim, ó, com licença, essa terra aqui é nossa, tá aqui a escritura, ó. E aí vocês precisam sair. E aí o pessoal não ia gostar muito da ideia, né? Então tinha que ser um negócio um pouco mais na brutalidade, né? Tinha que ser um negócio chegando mesmo, metendo a espada e guerra atrás de guerra, e é assim que acontecia a coisa. E a palavra de Deus diz lá mais à frente, lá em capítulo 11 de Josué, que o povo, então tinha o coração endurecido. Deus endurecia o coração do povo, porque o povo então se rebelava contra Deus, não aceitava Deus, e aceitavam lá os seus deuses, mas não aceitava o Deus soberano. Então isso fazia com que houvesse essas guerras, e aí Josué tinha esse trabalho. Josué assumiu a história do povo de Israel num momento muito tenso, muito difícil, porque ele tinha que organizar o povo, organizar exército e lutar com todo mundo e vencer. Do contrário, Israel não assumiria
a terra prometida. Mas Deus deu uma promessa, falou: Josué, vai dar tudo certo, você vai vencer. Tenha bom ânimo, esforça-te. Essa palavra é muito importante. Esforça-te. Então Josué ele tinha que lutar. Não era simplesmente chegar lá e aí Deus fazia uma coisa aqui, uma outra coisa ali, um milagre aqui, um prodígio ali e tudo se resolvia. Não. Houve momentos que sim, e nós vamos ler isso. Mas em muitos momentos Josué tinha que entrar para a luta. Esforça-te, vai lutar. E aí nós vamos chegar então ao capítulo 10 de Josué, onde há o relato de uma grande guerra de Josué contra 5 reis que queriam lutar contra um outro povo, um povo de Gibeon. O Gibeon não tinha nada a ver com Josué, não tinha nada a ver com Israel. Mas acontece que esses caras de Gibeon, os gibeonitas, eles chegaram um dia, deram um migué para cima de Josué lá, e o povo de Israel então falou assim: nossa, vocês agora nós vamos andar juntos. Esse povo fez uma aliança com o povo de Israel. E a aliança é algo tão sério para Deus, que aí Deus falou assim: então agora vocês vão cuidar desses caras aí. E aí quando os 5 reis se juntaram para guerrear contra Gibeon, Josué teve que ir lá defender Gibeon. E foi aí, no capítulo 10, diz assim, no versículo 8. E o Senhor disse a Josué: não os temas, não temas esses 5 reis, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Então, Deus estava lembrando Josué das palavras que havia dito lá quando chamou Josué para esse serviço difícil de fazer. Josué então juntou todo o povo de Israel, lutou contra todos esses reis e venceu a guerra. Uma guerra que deve ter sido bem difícil. 5 reis, 5 exércitos, 5 povos contra o povo de Israel. Ele seguiu a direção de Deus e venceu. Mas se nós pegarmos o capítulo 10, descermos lendo lá, nós vamos chegar ao versículo 40. E lá no versículo 40 até o 43 diz assim: assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Ou seja, logo depois dessa guerra, Josué continuou enfrentando outras batalhas e vencendo outros reis. E é interessante observar que esse texto nos leva a entender que Josué, ele lutou muitas guerras. Nem todas essas guerras estão descritas, detalhadas na Bíblia. Mas há detalhe, por exemplo, da batalha contra Jericó. Jericó foi a primeira ali, né, na entrada da Terra Prometida. Jericó era a primeira cidade fortificadíssima que Josué teria que vencer para conseguir entrar na terra. E ali no capítulo 6 de Josué, há a descrição lá da história em relação a Jericó. Então Deus mandou Josué falar assim, ó, pega os sacerdotes, vocês vão dar 7 voltas em torno de Jericó, porque Jericó estava fortificada, diz a palavra de Deus que ninguém entrava, ninguém saía da cidade, porque eles já ouviam a história de que o povo de Israel estava vindo. E aí, então, a cidade ninguém entrava, ninguém saía, super fortificada. E aí o Josué, né, falou para o sacerdote, ó, dê aí as 7 voltas com a Arca da Aliança e tudo mais. E aí na 7ª volta, no 7º dia, vocês vão gritar. E aí o povo todo gritou e aí as muralhas de Jericó caíram. Que fantástico, que maravilhosa essa história. Nós não precisamos chegar lá e bater no muro, escalar o muro e pular o muro, não precisa desse esforço. Deus derrubou a muralha de Jericó. Impressionante. Só que nem toda batalha foi assim. Existem batalhas em que Deus faz algo que é sobrenatural para que você possa vencer, porque já não dá mais para o seu esforço e para a sua capacidade. Precisa de algo sobrenatural. Mas existem batalhas que não precisam desse sobrenatural. Existem batalhas que você precisa se esforçar, crendo sempre na capacidade que o Senhor te deu.
Então existem duas coisas. Tem hora de lutar, tem hora de orar. E a Bíblia, então, fala muito bem dessa história do enfrentamento, né, contra Jericó. E Jericó caiu, a cidade caiu, a cidade fortificada, tal, caiu, porque o Senhor estava com Josué e Josué sabia disso. Josué sabia que quando ele se esforçava, não era só o esforço dele, Deus estava dando ali sustento, Deus já o havia capacitado para aquilo. Mas existiam momentos em que Josué não podia simplesmente se esforçar. Ele precisava esperar o milagre de Deus acontecer. Tem hora que é hora para lutar, tem hora que é hora para orar. Então é importante a gente entender isso. E eu quero convidar você a avançar um pouco mais, porque, como eu disse, houve muitas outras guerras. Em Josué, capítulo 11, versículo 16. Essas muitas outras guerras estão resumidas nesses versículos, do 16 ao 23 do capítulo 11. E diz assim: Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, o sul, toda a terra de Gós, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies. Quando a gente lê isso, parece que foi tipo assim, chegou e foi lá, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, que bom, é meu. Não, guerra, teve que tirar a gente de lá. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Por muito tempo Josué fez guerra. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Versículo 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O povo então se não queria Deus, se rebelava contra Deus, endurecia o seu coração, não aceitava perder aquela terra, então não havia piedade para esse povo. No versículo 21, naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins, os gigantes das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Observe, houve muitas outras guerras. Só que essas guerras não têm detalhes na Bíblia que mostram ali que Deus fez um milagre como fez em Jericó. Eram guerras. Josué já tinha capacidade, Josué tinha sido capacitado por Deus, então Josué precisava lutar. Em alguns momentos, lutar não era suficiente, porque precisava de algo sobrenatural. Então, a mensagem é hora de lutar, é hora de orar. Então você tem o seu momento em que você está aí lutando, ou você está paradinho, paradinha, acomodado. Se você está parada, então é hora de lutar. Mas se você está lutando e não consegue mais avançar porque você já está lutando e não consegue mais ver como suficiente essa sua luta, você não aguenta mais lutar porque você está lutando, então para. É hora de orar. Porque Deus precisa fazer algo sobrenatural, porque Deus conduz a sua vida tanto na hora que você está lutando, quanto na hora que você já não aguenta mais lutar, para que Ele possa fazer algo sobrenatural. Em Josué, capítulo 12, 24, diz a palavra de Deus que Josué venceu 31 reis ao todo. 31 reis. Mas nós não temos todos esses detalhes no livro de Josué. Então, houve muitas guerras em que Josué teve que se esforçar e lutar. Não ficou parado, esperando Deus dar a terra na mão dele. O que nós podemos aprender com Josué? Existem lutas que você tem que lutar, porque o Senhor já deu capacidade, o Senhor já te chamou, o Senhor já te animou
E o Senhor já pegou ali e falou do seu coração, ó, vai. Foi isso que ele falou para Josué, vai, tem bom ânimo, vai, eu serei contigo. Mas existem momentos, existem lutas, que não adianta você lutar com todas as suas forças. Você vai lutar, mas vai chegar uma hora que não adianta. Como o pessoal diz por aí, não adianta dar murro em ponta de faca. Então é hora de orar, pedir a direção de Deus e esperar Deus agir. É hora de você prestar atenção naquilo que Moisés falou para os israelitas na saída do Egito. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Os egípcios estavam vindo contra o povo de Israel, que estava fugindo do Egito. E aí o povo de Israel, ali cerca de 2 milhões de pessoas, mais que isso talvez, o povo todo de Israel amedrontado, falou, os egípcios vão chegar aí, e aí já era, vai matar todo mundo aqui. Então eles começaram a pressionar Moisés, Moisés, temos que fazer alguma coisa, Moisés, nós temos que lutar, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que nos proteger. Moisés vira para eles, Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Preste atenção. Tem hora que não adianta mais lutar, lutar e lutar. É hora de fique quieto e veja o livramento que o Senhor dará. É importante entender isso. Você está aí no seu momento, lutando, pensando, criando, tentando descobrir como é que você vai enfrentar essas situações que estão aparecendo. Às vezes o desespero bate, a angústia, o desânimo. Coisas importantes a se fazer. Primeiro ponto, esforça-te, tem bom ânimo. Se ficar parado, não tem como vencer a guerra, não tem como adquirir a terra, não tem como ganhar a terra prometida. Então vai, faça algo. Mas, se você já cansou de lutar, não aguenta mais, está vendo que o seu esforço não está valendo, é porque é hora de... Espera, fique quieto e veja o livramento que o Senhor te dará. Eu quero que você reflita nessa palavra, que eu creio que ela alcançou aí o seu coração, e ela vai fazer você receber de Deus, você que está aí lutando incansavelmente, tentando achar soluções, Deus vai trazer o livramento. Deus vai trazer uma solução. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu creio nisso. O Deus que tudo pode fazer, o Deus que tudo pode realizar, independentemente de quem está fora crendo ou não, Deus tudo pode realizar. Fique com essa palavra, medite nisso, ore agora em nome de Jesus e eu também quero orar com você. Senhor Deus, nós te louvamos por este momento em que podemos ler e ouvir e entender a sua palavra pelo seu Espírito Santo. Eu peço, Deus, que o Senhor venha abençoar cada um que está ouvindo essa mensagem e que o Senhor faça algo sobrenatural nessa vida. Faça algo sobrenatural para providenciar aquilo que falta. Faça algo sobrenatural para prover, Deus, toda necessidade, para prover, Senhor, suprimento para toda necessidade. Em nome de Jesus. Alcance esse coração, traz fé, traz esperança. Senhor, se o desânimo tomou conta, tira agora, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. E que o Senhor, com a tua paz, alcance esse coração e a paz que excede todo entendimento, faz com que essa pessoa, neste momento, creia no Senhor e tenha esperança de que o Senhor dará o livramento. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã.